Meu nome é Raimundo Espectro. E antes de mais nada, gostaria de deixar claro que esse não é um vídeo de hate, mas de alguém que verdadeiramente gosta dessa franquia de filmes. Como vocês podem ver nos vídeos sobre o Dr. Nu e da Rússia com Amor. Inclusive, li alguns dos livros originais que deram origem ao personagem. Então, como alguém que verdadeiramente curte 007, eu quero discutir se vale a pena o retorno tão rápido da franquia, ou se é melhor botar o agente na geladeira, pelo menos por enquanto. Mais sobre isso depois da vinheta. Criado por Ian Fleming em 1953 no livro Cassino Royale, o protagonista da história, o espião inglês de nome James Bond e de código 007, foi um fenômeno que se espalhou rápido à época. Com uma narrativa inspirada nos escritos de alguém que entendia do mundo militar europeu, o primeiro filme da franquia, o satânico Dr. Nu, lançado em 1962, basicamente selou a trajetória de grande sucesso da franquia, que viria a ter mais de 20 filmes lançados no cinema, livros escritos por outros autores, quadrinhos, videogame. As aventuras violentas e charmosas de James Bond pareciam trazer um encantamento que atravessava gerações e mídias. Uma análise mais racional diria que nada dura para sempre. E hoje a imprensa do mundo do entretenimento já repercute os problemas que a franquia está enfrentando com o quiprocó constante entre os produtores e os estúdios responsáveis pelos filmes. Segundo informações da Variety, no final de fevereiro, a MGM, que hoje é subordinada à Amazon, assumiu o controle criativo da franquia depois de finalmente chegar a um acordo com Barbara Broccoli e Michael Wilson, que são em verdade os donos da franquia 007. Há planos em vista para o espião inglês, desde novos filmes até spin-off de alguns de seus personagens mais icônicos, como Moneypenny e Q. Mas será que os fãs verdadeiramente estão com altas expectativas para esse revival? Ou será uma recepção morna para uma franquia que talvez devesse ficar no passado? Além de premiar os melhores filmes, segundo a Academia de Cinema dos Estados Unidos, a última cerimônia do Oscar, em que finalmente o Brasil conseguiu levar uma estatueta como melhor filme estrangeiro, parabéns aos envolvidos, também serviu para os grandes estúdios botarem o setor de relações públicas para funcionar. Não, isso não é necessariamente uma tática nova. Estúdios grandes em parceria com a academia escolhem bem quem são os apresentadores das categorias em uma tentativa de divulgar seus novos projetos. A Disney, por exemplo, aproveitou para tentar mais uma vez emplacar o live action da Branca de Neve, colocando as atrizes principais do filme para apresentar uma das categorias. E de verdade, eu queria muito entender se tem algum BO por trás desse filme. Alguma multa sinistra de quebra de contrato, se a Disney tá no vermelho valendo, porque eu preciso de algo que explique a insistência dos executivos em querer que esse filme seja sucesso, pelo amor de Deus. Enfim, voltando a 007, 3 cantoras de estilos diferentes se apresentaram em uma pequena homenagem à franquia. Primeiro, a atriz Margaret Qualley fez uma coreografia sob o tema clássico do Agente Secreto. Em seguida, a rapper dos Estados Unidos Doja Cat fez uma apresentação com Diamonds Are Forever. Depois, Lisa, uma cantora sul-coreana, cantou Live and Let Die e finalizou com a cantora britânica Hayley, trazendo o tema de Skyfall. Com a apresentação da homenagem sendo feita pela atriz Halle Berry, que já foi premiada pelo Oscar e também foi Bond Girl nos tempos de Pierce Brosnan, temos uma apresentação que buscou trazer elementos de diversos momentos da franquia. A tônica da homenagem foi sem dúvida de trazer a ideia de que não só a franquia está vivíssima, como, assim como aconteceu no passado, ela passará por uma reinvenção. Resta, porém, saber qual. Sabemos que a franquia de James Bond sempre passa por transformações nos conceitos de seus filmes, e que, convenientemente, essas transformações são mais acentuadas com a mudança no ator protagonista. Compare o primeiro Bond de Sean Connery, em que se pregava o mistério e a elegância nas histórias, em comparação com os filmes da era Moore, por exemplo, em que a utilização do cômico e das caricaturas de filmes de ação B eram bem mais proeminentes. Notem também, como exemplo, o quanto o Bond de Craig, o mais recente, bebe da fonte de filmes de ação mais violentos e velozes, como a franquia Bourne. E o 007 de Pierce Brosnan lembra muito mais os filmes da franquia Missão Impossível que começa lá nos anos 90. Dito isto, é importante entender que, de certa forma, a franquia vem perdendo seu brilho ao longo dos anos. Há quem já não goste, por exemplo, nem dos filmes de Brosnan. E o Bond louro de Daniel Craig representa basicamente um sacrilégio para muitos fãs.
Neste panorama, me pergunto se não está na hora de pensar na aposentadoria do personagem, se não de forma tão drástica, pelo menos que fique um bom tempo na geladeira. A forma como a cultura mainstream evoluiu nas últimas décadas não pede Bond. Inevitavelmente, há no personagem, na tônica de suas aventuras, um je ne sais quoi de passado. Tolerável na era Brosnan, mas totalmente execrado dentro do próprio roteiro na era Craig. E olhando agora em retrospecto, tendo assistido já a todas as eras de Bond, porém não todos os filmes, fica em mim, pelo menos, a ideia de que a cada novo Bond, um elemento importante que compõe a mística dos filmes vai se despedindo. De forma que hoje temos um tipo de filme absurdamente diferente daquele que é apresentado ao mundo pela primeira vez em Doctor Who. Isso é o esperado. E na verdade foi o que permitiu a 007 conseguir a façanha de mandar 24 sequências, através de múltiplas décadas para as telonas. Uma luta pela sobrevivência em que as aventuras do agente secreto tinham que mostrar sempre que não eram um produto de seu tempo, entre aspas, mas um entretenimento que ainda era interessante aos públicos de várias idades. Notem que as outras produções não foram capazes de manter essa lógica. Os Bang Bang, que já foram sensação, deram lugar a outros gêneros, e os filmes de super-herói que traziam recordes de bilheteria um após o outro, hoje em dia já são apontados como um novo fracasso pelos mais pessimistas. No quesito ação, e digo por opinião pessoal, não por pesquisa analítica, o grande sucessor de Bourne e seus adjacentes, sem dúvida será John Wick e seus adjacentes, como o relativamente bem recebido Trem-Bala. 007 então carregará nas cores neon, na violência belamente coreografada, mergulhará de cabeça nas referências a culturas orientais. Isso obviamente é mistério que pode levar a divertidas indagações. Mas de forma menos lúdica, eu repito o questionamento que nos trouxe até aqui. Por que querer James Bond de volta? A ação com exagero na elegância foi superada na era Craig. A invencionice espiã foi superada na era Brosnan. As caricaturas da Guerra Fria superadas ainda em Moore. E o machismo charmoso de Bond, que já era criticado, acreditem se quiser, ainda na era Connery, os grandes estúdios não querem ver nem pintado de ouro. O que resta de Bond hoje para apresentar ao mundo? Eu passo a bola para vocês. Por que vocês acham que a franquia 007 deve voltar para as telas de cinema e mostrar que com James Bond não se vive 2, mas pelo menos 26 vezes? Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal e comentar o que acha dessa celeuma hollywoodiana. Obrigado, até o próximo vídeo.